iniciando agora, bem-vindo, bem-vinda à série Crescer no seu consultório em meio à crise. Nessa série eu ensino ferramentas e estratégias para você crescer o seu consultório, independente do que acontece lá fora. E o tema de hoje é: seus pacientes são promotores ou detratores do seu consultório? Pois é, você ter essa informação, conseguir medir se eles são promotores do seu negócio, se eles são detratores ou se eles são neutros, pode ser uma diferença que você vai ter de saber se o seu consultório está em risco, se o seu consultório é frágil à concorrência, se o seu consultório, se aparece alguma tecnologia que muda tudo, se você vai facilmente ou se você fica e se estabelece cada vez mais. Então, o que é isso? Como é que eu vou saber o que significa promotor e detrator? Primeiro, a live de hoje eu vou falar sobre esse conceito que mede o nível de satisfação e fidelidade do seu paciente com você. E para falar disso, eu tenho que falar de lucro. E eu vou fazer duas divisões sobre lucro bom e lucro ruim. Isso mesmo. O lucro, ele tem que ser dividido. O lucro nem sempre, a curto prazo ele pode ser bom, mas nem sempre a médio e longo prazo ele é bom para um negócio. Porque dependendo da fonte que esse lucro veio, de como ele veio para você, ele pode ser mais destrutor do seu negócio do que construtor. E é isso mesmo. Então, com essa informação que eu vou falar hoje, você vai conseguir medir o real ponto que você está em relação aos seus pacientes e você também vai conseguir medir a fragilidade do seu negócio. É um cálculo matemático, mas tem que vir através de uma pesquisa e uma pesquisa específica, né? Você vai ter o cálculo matemático e você vai ter a resposta para dizer em que ponto você está. E o que acontece? Quando você mediu e você viu que você está numa posição frágil, que você está com um negócio frágil, por mais que aparentemente pareça estar sólido, pacientes vindo atrás de pacientes, mas talvez você tenha um resultado dessa métrica que eu vou passar hoje, que te mostre que, caramba, o seu negócio é frágil, se passar uma concorrência mais atrativa, seu paciente não vai pensar duas vezes em ir para lá, mudanças de mercado se torna muito frágil. Então, esse conceito de lucro bom e lucro ruim vai servir para dizer e direcionar o caminho para onde você tem que ir. E a maioria dos negócios, você pode ter certeza, infelizmente não sabem, mas estão focados e imersos em lucros ruins. Então, quando você sabe o ponto que o seu paciente está em relação a você, e quando você mede isso, você consegue tomar atitudes rápidas para manter esse cenário. Poxa, estou indo bem, então vou manter o que eu estou fazendo, ou então mudar rapidamente. E isso é uma vantagem tremenda. Isso é uma vantagem tremenda, porque a maioria dos negócios medem o sucesso, a maioria dos consultórios medem o sucesso desse consultório somente através dos balanços, somente se ele está gerando caixa ou não. E isso é muito importante, o lucro, a receita, principalmente o lucro, né? Porque faturamento não quer dizer muita coisa, porque você pode ter um faturamento muito alto, mas um custo muito alto também. Mas o lucro é um indicador de que o negócio está indo bem, mas ele sozinho, ele não quer dizer muitas coisas, ele não quer dizer muita coisa, ele deixa brechas. Ele deixa brechas para deixar o seu negócio frágil. Então você tem que medir o sucesso do seu negócio através do lucro, mas também através dessa outra métrica que eu vou mostrar aqui para você hoje. Então, ontem eu falei de lucro, aumentar o preço, mas só será eficiente se você tiver uma entrega verdadeira, com foco no lucro bom. Mas hoje eu vou começar falando sobre o lucro ruim. E eu vou começar, para exemplificar, vou dar logo um exemplo, em vez de entrar no que ele é e como ele acontece. O lucro ruim, ele costuma vir normalmente, e eu acho que no nosso dia a dia acontece com você, através uma ilustração rápida. Vai ter que ter vários casos que o lucro ruim acontece, e você vivencia isso, ou até talvez você esteja fazendo e não se perceba isso. Por exemplo, despesa de telefone. Quando elas ligam diariamente para você, isso diminuiu porque teve leis, né, uma série de coisas, penalidades para empresas que ficassem ligando. Eles costumavam ligar o tempo todo para você para te oferecer um produto. Mesmo que você fale, olha, eu já tenho, mas aí liga de outro dia outra pessoa da mesma empresa para te vender, e depois outro dia mesmo, e essa empresa fica te importunando o tempo todo. O que ela está em busca? Ela está em busca de te oferecer algo bom, ou ela está em busca de obter resultado em detrimento de você? Ela está buscando ter lucro a qualquer custo.
ela te liga, te importuna, te enche o saco. E se você quer cancelar, às vezes, uma linha com essa empresa, é super difícil, vai passando de uma pessoa para outra, tudo para reter você ali, naquele ciclo, naquele lucro ruim que ele está gerando. E o que isso acontece com essa empresa? Infelizmente, telefonia no Brasil, a gente está um pouco mal servido porque existe um monopólio. Mas o que acontece? Eles são empresas viciadas no lucro ruim e eles frustram você, a gente fica chateado com essas empresas, a gente não indica elas para ninguém. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo que exemplifica muito isso, porque teve um prejuízo financeiro para mim. E eles insistem nisso, não querendo te favorecer, e sim querendo favorecer o negócio deles. E isso gera o lucro ruim, gera clientes que vão denegrir aquela empresa, você não tem vontade de fazer negócio com aquela empresa novamente. E o que essa empresa faz? Vai atrás de outro cliente. Eu espero que um belo dia isso aconteça, que venha uma empresa que abra o mercado de telefonia no Brasil e entre empresas que estão realmente preocupadas em oferecer serviço de qualidade para a gente. E quando isso acontecer, eu te garanto que se você tem um serviço ruim, se você teve esse sentimento que eu tive com algumas empresas de telefonia, você não vai pensar em 2 vezes em migrar para essa outra linha de telefonia que vai te oferecer um serviço melhor. E aconteceu isso no mercado, que eu vou falar agora clássico, de taxista. Taxista, gente, muitas vezes ele não estava focado em entregar o melhor para o passageiro. Isso tudo vai se exemplificar para a gente conectar e fazer o link com o consultório, com o seu consultório, com consultórios aí pelo país. O que o taxista fez? Ele, antigamente, quando ele não tinha concorrência, ele andava com carro sujo, carros velhos, ele não fazia questão, muitos taxistas, raras exceções, faziam diferente, né? Não fazia questão de ser agradável com você, de andar arrumado, um carro cheiroso. Aí o que aconteceu? Ele estava viciado ali no lucro ruim, porque ele tinha um monopólio, veio o Uber, e os passageiros, a maioria dos passageiros, não pensaram 2 vezes em largar o táxi e ir para uma plataforma onde são carros novos, as pessoas têm treinamento, elas são obrigadas a te tratar de uma maneira X, são obrigadas a te entregar uma experiência melhor, a plataforma já te entrega uma experiência melhor, porque muitos taxistas davam voltas na cidade, ainda mais se você é turista, davam voltas e voltas na cidade, buscando o quê? Tirar o seu dinheiro a qualquer custo, focado no lucro ruim. E isso acontece em alguns consultórios. Então, alguns médicos estão mais focados, é claro, tem conta para pagar e tudo, e estão focados em gerar cada vez mais lucro e atendem paciente atrás de paciente no plano de saúde, demora 1 ou 2 horas para atender um paciente, deixa ele na fila de espera, e chegando lá, tem que ser aquela consulta correndo para atender o próximo paciente. Às vezes os pacientes viram números e não conseguem realmente entregar aquela consulta que agrega valor para aquele paciente, que faça aquele paciente sentir que está tendo entrega do médico. Isso acontece muito. E esse é um caso de foco no lucro ruim na área da medicina. Então, o lucro ruim, ele vem, no caso da medicina, em vários casos de várias empresas pelo mundo, vem quando é economizado dinheiro ao entregar uma experiência ruim ao paciente. Você economiza dinheiro para você ganhar mais, sendo que você poderia investir em entregar uma experiência melhor para o seu paciente. Nem quando a gente busca extrair mais valor daquele nosso cliente do que entregar valor para ele. Então a gente busca a qualquer custo fechar aquele tratamento, aquele procedimento, para extrair valor dele, em vez de a gente estar buscando entregar. E é claro que tem como você fazer esse tratamento e claro, entregar mais e mais. E quando a gente empurra serviços, procedimentos, tratamentos que não seriam necessários ao paciente. Claro, isso é antiético, eu sei que vocês não fazem, mas infelizmente tem pessoas no mercado que fazem. E isso é a busca do lucro ruim. E exemplificando ainda mais o que aconteceu comigo, isso daí ficou claro depois que eu tomei ciência que isso existia, né? Que às vezes a gente acha que é tudo normal, a empresa tem que buscar o lucro mesmo e tudo mais, tá tudo bem. Uma empresa de telefonia, há uns 6 anos atrás, em uma das minhas empresas, a gente contratou um plano de linha para os funcionários, e o que aconteceu? Contratamos, e na primeira conta, a gente tinha fechado em torno de R$2.000 na época, tudo, na época tinha telefone limitado, internet limitada. Aí a gente fechou esse pacote, e no final do mês veio uma conta 10 vezes mais alta. Aí eu falei, caramba, não é possível, tem algum erro aqui. Aí eu, ciente, né, achando que a empresa viria que teve um erro, que ia consertar, liguei e tudo, entrei em contato, eles não conseguiram entender o que tinha acontecido, e pediram 48 horas para identificar o erro para resolver. Aí 2 dias depois,
entra em contato lá com a nossa empresa e fala que a conta era aquilo mesmo, que estava certo, tinha sido consumido X tempo de internet, telefone. Aí a gente foi pesquisando mais a fundo, o que sabe que tinha acontecido? Eles entregaram o chip de telefone para nossa empresa, habilitado ligações, mas eles não tinham habilitado a internet, e foi cobrando internet avulso. Era um erro muito claro, mas naquela época era muito caro aquele negócio de pacote avulso, e deu a conta de 20 mil reais no final do mês. Era um erro claro que eles tinham cometido, a gente tinha um contrato dizendo, mas eles bateram um pé essa empresa que iria cobrar, se a gente quisesse, teria que ir na justiça. Ou seja, foi mais um caso claro da empresa buscando lucro a qualquer custo. Né? Só para exemplificar mais aqui, exemplifiquei a empresa que saiu do categoria que sai do mercado, que é o caso de taxistas, isso acontece o tempo todo. E o lucro ruim gera clientes, pacientes, que a gente chama de detratores. O detrator é um paciente que, a primeiro momento, é um número positivo, mas a médio prazo é um tipo de paciente que vai denegrir o seu negócio, porque foram clientes que normalmente foram maltratados pela empresa, eles não voltam a fazer negócio com essa empresa, eles não indicam, eles acabam denegrindo. Eu acho que esse não é o maior dos casos, eu acho que na área da medicina a gente tem mais pacientes neutros. Ele também é muito perigoso para o seu negócio, deixa o seu negócio muito frágil. E eu vou explicar para você depois o que é esse paciente neutro e como a gente reverte ele para ser um paciente promotor do seu negócio. Então, acaba que esse paciente, eu, como cliente dessa empresa de telefonia, fui muito mais caro para eles, porque eu tive que entrar na justiça, eles tiveram custo com advogados, custo emocional, eu tive custo emocional, né, porque eles estão acostumados com isso, mas acabou que saiu muito mais caro do que eles tivessem reconhecido e devolvido para a gente, e devolvido o dinheiro, feito um acordo, alguma coisa nesse sentido. E tem uma empresa clássica, que vocês conhecem, que saiu do mercado, porque o foco dela era lucro ruim. E o nome dessa empresa é Blockbuster. Blockbuster, esse vai ser o último exemplo que eu vou dar para a gente passar para o lucro bom, porque é um exemplo muito claro. A Blockbuster, a gente alugava filmes lá, e a gente tinha que sair correndo quando dava o prazo, independente do que acontecesse, para devolver esse filme, porque se a gente demorasse 1 hora, já pagava a multa. Aí se demorasse 1, 2 dias, já pagava, a multa já era mais cara do que a locação do próprio fita cassete, DVD. E eles estavam focados nisso, né, em reter o paciente, ganhar ali no que eles podiam, e de repente veio uma empresa chamada Netflix. Não sei se você sabe, mas a Netflix começou também alugando filmes. E eles tinham uma premissa básica do negócio deles. Aí é um comparativo de negócio lucro ruim e lucro bom. A premissa básica era entregar o melhor que eles podiam para os clientes dele. E o que eles entregavam? Se o cliente deles tivesse alguma justificativa para o atraso da devolução daquele filme, eles não cobravam multa, eles acreditavam no cliente e não cobravam multa. E eles foram crescendo, eles entregavam as fitas diretamente no domicílio das pessoas, e eles foram crescendo, e a Blockbuster teve a chance de comprar, o Netflix não comprou, e eles nessa premissa de entregar cada vez mais para o cliente deles, eles tiveram a oportunidade de entrar para o mercado de streaming e acabou acabando aí com o Blockbuster, empresas de locação de filme, de vídeo. Então, isso que aconteceu, né? Uma empresa que focou no lucro ruim, acabou falindo, não estava focando em inovar, entregar mais para o cliente dele, faliu, e a outra, no mesmo ramo, que era pequenininha, acabou crescendo aí, quando teve esse foco de maior entrega, maior valor, né, para o seu cliente. Então, isso acontece todos os dias, tá bom? No seu consultório talvez aconteça, eu quero que você se atente a isso, porque o lucro, de que eu falei, é focado no lucro bom. Então, ao contrário do lucro ruim, agora eu vou falar do lucro bom, o lucro bom vem através da cooperação e também do entusiasmo do seu paciente com você, onde você está focado em fornecer um atendimento de qualidade, focado em entregar mais para esse paciente, e que quando você começa, e você vence essa barreira e começa a formar clientes promotores. E os clientes promotores, eles são os que mais entregam valor para você. Eles são que fazem um marketing gratuito. Tenho certeza que talvez tenha alguma empresa que você seja fã, que você indica, né, e você indica mesmo, e você promove essa empresa gratuitamente, porque ela entregou algo de valor para você.
E quando a gente recebe uma indicação de algum cliente, a gente tende aí nesse negócio, porque já gera uma confiança, a gente já tende a ser um cliente quando a gente é indicado por alguém, a comprar muito mais fácil, a também virar um cliente promotor. E isso na área da saúde, um caso mais claro, que eu já falei na live, é o Cleveland Clinics, onde ele focou somente no lucro bom, ele estava focado no lucro ruim, ele estava entregando uma cirurgia, mas estava péssimo na experiência do paciente. Ele focou no lucro bom, cresceu hoje um dos melhores hospitais do mundo e lucra milhões e milhões de dólares todos os anos, somente focado no lucro bom. O lucro bom, ele tem a tendência de fazer o seu negócio crescer e fazer seu negócio crescer de maneira sólida. Porque um promotor de um negócio, um promotor do seu consultório, ele vai ser quase que um advogado seu. Se você consegue entregar para ele num nível que ele fala, caramba, que experiência tremenda, por maior que seja a dor que eles têm aí de te procurar, ele vai te defender, ele vai te indicar. Eu mesmo tenho um médico que é um grande amigo meu, que é sensacional, que eu indico ele para todo mundo. E a consulta dele, ele é um endocrinologista, ele cobra em torno de R$900. E muitas pessoas que eu indico, que falam, poxa, isso, pede um conselho, ou então, às vezes eu mesmo falo aí deliberadamente, gratuitamente, sem nada em troca, e muitas pessoas foram, e uma vai levando a outra, e tem muitos médicos que nem, eu acho que talvez você conhece, que nem fazem marketing direito, mas eles têm um serviço tão bom, uma entrega tão boa, que eles cobram caro, e têm suas agendas lotadas. É por causa disso, o foco numa entrega maior, o foco numa atenção maior, né, com o paciente. Então, ao contrário dos pacientes detratores, os promotores são fiéis ao consultório, eles vão te indicar, eles vão ser o responsável pelo brilho da sua reputação, o brilho da reputação do seu consultório. E a lealdade de um cliente é a chave para um crescimento sólido, porque passa a concorrência, esse cliente é tão leal a você que ele nem olha para o lado. Mas se o cliente ele é neutro, está ali mais ou menos, pela inércia, ele está ali com você só porque ele te conhece, já está acostumado. Se passar alguém mais bonitinho do lado, um consultório mais atrativo, uma experiência mais atrativa, ele não vai pensar duas vezes em mudar. E aí que está a fragilidade do negócio. Quando a gente abre esse nosso leque de pensamento, quando a gente foca numa entrega maior. Então, Pedro, o que eu tenho que fazer? Eu entendi, lucro bom, lucro ruim, paciente promotor, detrator, tem um paciente neutro. Então, o que eu tenho que fazer? Então, para os seus pacientes permanecerem leais, você tem que tirar ele da inércia, né? Você tem que identificar, na verdade, se ele é um paciente leal, se ele é um promotor, ou se ele é um neutro. E isso a gente consegue fazer através de pesquisas, e uma pesquisa específica. E quando você consegue fazer essa pesquisa, você se adianta e age, sabe onde é que você está. E agora eu vou explicar um pouco mais sobre o paciente neutro. Às vezes tem pacientes que estão conosco por pura inércia, por puro zona de conforto, né, de não querer buscar um outro, mas ele já te conhece, já tem um relacionamento com você, por mais que não seja talvez tão agradável, ele está com você, porque é confortável, já é o conhecido. Então, isso daí é muito arriscado. Às vezes a gente acha que esse é um paciente que nos ama, mas talvez ele não nos ama. Então, por isso que a gente tem que fazer uma pesquisa ampla para saber onde a gente está posicionado. Então, você tem que fazer essa métrica. E esses dados, essa pesquisa se chama pesquisa NPS, Net Promoter Score. E você vai ter dados claros para você agir, e você vai ter dados claros para você saber onde você está. E essa pesquisa, ela é baseada em uma pergunta básica. E eu aconselho você fazer naquele estilo que eu falei na live de pós-consulta, para você enviar uma pesquisa através do Google Forms para ela. Com essa pergunta, você pode fazer outras perguntas para complementar, mas essa vai ser a principal pergunta que vai dizer o nível de satisfação dos seus pacientes com você em seu consultório. E a pergunta é: qual a probabilidade de você recomendar o meu consultório para um amigo ou familiar? Responda de 0 a 10. E o porquê? Dependendo do número que essa pessoa escolher de 0 a 10, vai definir que ponto que ela está com você, se ela está satisfeita ou não com o seu serviço,
ou se ela está neutra, se ela está detratora, se ela está neutra, ou se ela é realmente um entusiasta do seu negócio, ela ama ser consultada com você. E você pergunta depois o porquê. Porque se for ruim, ela vai te falar, se for neutro, ela vai falar, e se for bom, ela vai falar. Então a pergunta é, qual a probabilidade de você recomendar o meu consultório para um amigo ou familiar? E quando a gente recomenda algo para alguém, indica algo para alguém, é uma coisa muito séria, porque a gente coloca a nossa responsabilidade na reta, né? Se acontecer algo ruim, a outra pessoa vai culpar a gente. Então a gente só vai recomendar, e esse nível é muito interessante, por causa que gera essa estatística, a gente só vai recomendar fortemente algo que a gente aprova fortemente. Isso gera o gatilho mental da prova, que eu já falei desse gatilho mental da prova aqui. Então vamos lá. Vamos começar a identificar e desmistificar esses números. Eu vou começar pelo promotor. Um paciente ele é promotor quando ele te avalia entre 9 e 10. Esses pacientes que te avaliam em 9 e 10, eles são entusiastas do seu negócio, eles têm uma taxa de retorno, sempre que precisarem, eles vão te procurar, eles têm você como confiança, esse paciente que te avalia entre 9 e 10, e eles têm uma taxa de indicação para os outros pacientes, outras pessoas de modo gratuito, de 80%. Ou seja, 80% das pessoas que vão indicadas, muito provavelmente as pesquisas dizem que vêm dos clientes, dos pacientes que são promotores. E eles são um marketing gratuito e fortíssimo para você. Fortíssimo. E é o melhor marketing possível. E, como eu falei, tem profissionais médicos que cobram valores altíssimos pelas suas consultas, somente porque tem muitos pacientes promotores do consultório deles. Né? Porque eles entregam muito e eles recebem muito por isso. E a gente tem agora, então 9 a 10 é o seu paciente promotor, e de 7 a 8 é um paciente neutro. Se ele te avaliou nessa medida, porque ele não está tão satisfeito com você, mas ele também não está também tão desgostoso com a sua entrega. E o que acontece? O paciente neutro, como eu expliquei, ele está ali na inércia, talvez ele esteja ali pela zona de conforto, que ele já te conhece. Isso torna o seu negócio frágil, porque se passar uma concorrência mais atrativa na frente, alguma tecnologia diferente, ele não vai hesitar em te largar. Então, isso é um indicativo que você tem que melhorar um pouco mais na entrega. 7, 8 já é um sinal, o sinal verde seria o promotor, de 9 a 10 nessa pesquisa, de 7 a 8 seria um sinal amarelo, que você está ali no meio do caminho, e agora o pior tipo de paciente que você pode querer ter, e não é por causa dele, provavelmente é por sua causa, se você tem esse tipo de paciente, são os detratores, são aquelas que te avaliam entre 1 a 6. Esses pacientes, eles são responsáveis por 80% dos casos de propaganda negativa, de boca a boca, onde a pessoa te difama. E hoje em dia tem as redes sociais, que é mais perigoso ainda, né? Ela pode colocar uma avaliação negativa para você, falando mal do seu negócio, e isso é terrível. E é claro, todos os negócios, não tem como, nem Jesus Cristo conseguiu satisfazer todo mundo. Às vezes a gente vai ter pacientes que vão ser muito mais satisfeitos, outros mais ou menos, outros menos, mas essa métrica, ela serve justamente, que depois tem um pequeno cálculo que você tem que fazer, você vai só subtrair x menos y, e você vai ter o resultado que engloba a sua posição geral como consultório. Ou seja, se tem às vezes tem uma pessoa só que está muito satisfeita, ela não vai atrapalhar muito no resultado. Né? Você vai saber se você está com o maior número de promotores, tem 1 ou 2 que são detratores, então quer dizer que você está indo muito bem. Então você tem esse balanço aí para você saber em que ponto que você está. E você deve fazer esse cálculo. Você deve fazer esse cálculo que é basicamente assim. Porcentagem de promotores, ou seja, promotores, aqueles pacientes que fizeram de 9 a 10, menos a porcentagem de detratores, aqueles que te avaliaram de 0 a 6. Você diminui essa porcentagem e você vai ter o resultado NPS. E esse resultado vai te dizer muita coisa. Você consegue, quando você faz essa pesquisa, você consegue avaliar 1 a 1, se você quiser,
mas a soma deles dá um cenário geral da sua posição do seu paciente geral no seu consultório. E, por exemplo, de 100%, vamos supor que você tem 30% de promotores, 50% de neutros e 20% de detratores, você fica com saldo de 10%, porque você vai excluir o neutro e você só vai diminuir o número de promotores menos o número de detratores. E a porcentagem que isso dá vai indicar a posição de como seus pacientes te enxergam. Por exemplo, se esse cálculo, que a gente chama de cálculo NPS, ele estiver entre 75% a 100%, significa que o seu negócio está excelente. Entre 75% e 100%, você está tendo um negócio fenomenal, você está proporcionando uma experiência para o seu paciente. É uma entrega tremenda, ele está muito satisfeito com o seu negócio, e provavelmente você tem um negócio muito lucrativo, né, uma agenda lotada, pacientes indicando pacientes, pessoas satisfeitas. Você está entre 75% e 100%. E Pedro, então vamos me dar um exemplo de como eu chegaria nesse ponto. Para você chegar em 75% e 100%, você tem que ter pelo menos aí 80% de pacientes promotores, aqueles que gostam muito de você, e pelo menos ali 10% de neutros e 5% de detratores, né? Para você chegar pelo menos 75%. Pedro, isso é possível? Existe alguma empresa que tem aí 75% do NPS de pacientes promotores nesse saldo positivo? Existe. Eu vou passar uma lista para vocês. Claro, é uma busca muito difícil, é uma busca diária, mas a consequência é empresas que lucram muito e tem pouca chance aí de sumir do mercado. E agora são 4 níveis: excelente, muito bom, razoável e ruim. Então, no muito bom é quando o resultado desse promotor menos detrator, porcentagem de promotor menos porcentagem de detrator, dá entre 50% e 74%. Então, quando você está com o resultado de 50% e 74%, significa que você está muito bom, que você entrega uma experiência excelente para os pacientes, que você tem mais pacientes promotores do que detratores e neutros. Né, isso é um sinal muito bom, tem muitas pessoas que te indicam, mas que talvez tenha alguns pontos de melhora para você fazer no seu negócio. E você se lembra que ontem eu falei, olha, não existe produto caro, é tudo percepção de valor que você entrega, que o seu paciente tem de você, que o seu cliente tem do negócio? Então, essa é uma métrica para você medir a percepção de valor que os seus pacientes têm em relação a você e ao seu consultório. Essa é uma métrica clara se você tem algum tipo de dúvida. Então, muito bom entre 50% e 74%, e razoável é entre 0% e 49%. É como você está ali no meio termo, porque ainda existe o NPS negativo, quando você tem mais pessoas que desgostam do seu negócio do que pessoas que gostam. Então, 0% a 49% está razoável, seus pacientes não estão satisfeitos nem insatisfeitos, e existe boas chances aí, seu negócio está frágil, quando você está nesse ponto, existe boa chance de seus pacientes facilmente trocarem pela concorrência, eles não são fiéis a você. Então, se você tem um resultado geral nesse nível, você tem que acender o sinal de alerta para poder agir, para você entregar mais para esses pacientes. Então, 0% a 49% é uma posição que é razoável. E menor que 1% é ruim. Quando você está com uma percentual menor de 1%, isso não é difícil de ter, que, por exemplo, se você tem 20% de pacientes promotores, 20% de pacientes promotores, 30% de pacientes neutros e 50% de pacientes detratores, ou seja, que vai diminuir só 20 menos 50, você vai estar em menos 30%. Vai estar em menos 30%, o que significa que você está fazendo uma entrega ruim. E para você ter uma ideia, a maioria das empresas do mundo que fazem essa pesquisa, no início elas se encontram no razoável, entre 5% e 12%. Ou seja, e isso eu considero que é um sinal muito bom, que essa empresa ainda tem muito a crescer, e um sinal do mercado, que as empresas em geral, os consultórios, não estão focados em fazer uma entrega maior para os pacientes. As empresas em geral, ou seja, o mercado, ele é repleto de oportunidade para pessoas que querem entregar mais, pessoas que estão focadas realmente na entrega para o paciente, ao invés do lucro a qualquer custo. Estão focadas em entregar
o melhor serviço e a buscar para si um lucro bom. Então, o mercado está repleto de oportunidade para pessoas, para médicos, para donos de consultórios, hospitais, que estão focadas em transformar a vida dos seus pacientes e entregar cada vez mais. E esse é o resultado. Então, se você tiver dúvida um pouco mais sobre essa ferramenta, pode perguntar agora, vai ser um prazer responder, ou se quiser mandar por direct, pode mandar também. Mas o NPS foi considerado, existem várias métricas no mundo, né, para você conseguir extrair a informação que você quer para melhorar o serviço, mas o NPS foi considerado essa pergunta básica. Se o seu paciente indicaria você para um familiar ou para um amigo, é o ápice aí, foi o que mais se aproximou para saber se o negócio está indo bem ou não. Né? Porque pacientes fiéis, clientes fiéis, é um excelente termômetro para isso. Então, se você tem dúvidas, aplique. Como eu falei, existe a ferramenta do Google Forms, que é totalmente gratuita. Você pode fazer essa pergunta. Eu considero que eu aconselho para você que seja anônima, para o seu paciente não se sentir constrangido em responder. E nesse formulário você pode colocar outras perguntas também, inclusive indicar para ele te avaliar no Google, né, que eu acho que é uma ferramenta tremenda, ainda mais se você entregou bem para ele. Mas as pesquisas, como eu falei, mostram que existe uma oportunidade, que existe muito espaço para crescimento daqueles consultórios, daquelas clínicas onde os médicos estão focados em realmente entregar cada vez mais, claro, não só ali no tratamento ali da doença, nisso com certeza principalmente, mas também em todo o resto, preocupado em entregar realmente uma verdadeira experiência. Isso vai fazer o seu negócio crescer, isso vai fazer você lucrar muito, e lucro bom, porque se você estava na live, algumas horas, eu falei isso em 3 lives, eu acho, brevemente, que nas empresas, as maiores 100 empresas do mundo, classificadas na Bolsa dos Estados Unidos, as empresas que mais lucram, que lucram 3 vezes mais do que empresas que estão um pouquinho mais abaixo, são porque elas têm um nível de satisfação do cliente maior. Ou seja, então quanto mais você entrega, mais você vai lucrar. A Amazon, ela é uma das empresas que tem um nível de NPS alto. Não é à toa que o Jeff Bezos é o cara hoje mais rico do mundo. Porque o serviço que ele entrega é de extrema qualidade, focado no cliente. Tá bom? Então eu espero que seja mais um insight, que eu já dei ferramentas de como você pode entregar mais para os seus pacientes. Espero que seja uma ferramenta que trouxe mais clareza sobre o tipo de lucro que você deve buscar, você ter ciência que existem 2 tipos de lucro, e faça uma autoanálise agora. Em qual dos 2 você está entregando? Em qual talvez seja o ponto, claro, você tem que fazer pesquisa para ter os dados, mas qual talvez seja o ponto que seus pacientes estão? Será que são pessoas neutras ou são pessoas que realmente gostam de estar com você, querem te indicar, que são realmente verdadeiros advogados do seu negócio? E se você já tem uma resposta na sua cabeça, e se ela está na parte neutra ou mais detrator, então significa que você tem que agir mais. E até se você está no nível de promotor, a melhora não para nunca, porque o mercado muda, os desejos das pessoas mudam. Então a gente tem que estar constantemente focado em entregar mais e mais para os nossos pacientes, para eles serem beneficiados, e logo na sequência, pode ter certeza, não se preocupe, que você vai colher esses frutos, com lucros bons, com o seu negócio crescendo e pacientes cada vez mais satisfeitos, porque esse é o ponto do negócio. Tá bom? Então, essa foi a nossa live de hoje sobre Net Promoter Score. Se você tem dúvida, pode procurar no Google, tem muita informação. Eu também posso dar também feedback, se quiser me enviar pelo direct ou aqui pelas perguntas. Qualquer dúvida, pode mandar direct, messenger, mensagem, que vai ser um prazer poder responder, tá bom? E traz mais amigos, traz mais colegas que você acha que precisa absorver essa informação, saber dessa informação, que quanto mais a gente cresce uma comunidade poderosa, né, os maiores beneficiados vão ser os seus colegas e também os pacientes deles. Então, um excelente final de semana para você.